Graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui no mais um Bem-vindo Visitante e nós estamos tendo o prazer de receber hoje aqui o pastor Werner Freitas, que está conosco aqui nessa noite de domingo, dia que nós celebramos Dia Internacional das Mulheres. Foi o preletor aqui na nossa igreja e nós estamos tendo a honra de poder tê-lo também aqui nos nossos estúdios aqui para poder participar do Bem-vindo Visitante. Primeiro, quero apresentar o pastor Werner é da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Ministério Advec da Taquara. Está conosco aqui, pastor, é um grande prazer recebê-lo. Primeiro gostaria que o pastor se apresentasse, falasse um pouquinho das suas expectativas, seu ministério. Por favor, pastor, fica à vontade entre nós aqui. O pastor é um amigo, está sempre aqui, mas hoje nós conseguimos pegar ele aqui. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade singular que o Senhor nos concede, né? Pastor Elidson e toda a igreja são amigos, né? São referências para mim neste tempo. Glorifico a Deus por poder fazer parte deste tempo, desta igreja tão amada, em que o Senhor tem levantado, erguido e feito um trabalho relevante aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, né? Eu sou o pastor Werner, congrego na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Taquara, há 18 anos. Tenho um ministério, primeiramente, da pregação da palavra, também um ministério de ensino, de intercessão profética também. E venho ao longo dos anos, aí, desde que fui chamado por Cristo para pregar o Evangelho, né, debaixo das Sagradas Escrituras, né, mediante a cooperação do Espírito Santo. E temos feito esse trabalho aí ao longo desses poucos anos na Igreja do Senhor, colaborando com ministérios que Deus já ergueu, de modo que para que a gente possa colaborar na edificação da igreja, no alcance de almas, e assim o nome do Senhor seja sempre glorificado. Pelo que eu ouvi lá, o pastor se converteu com 20 anos, não foi isso? É exatamente Mesma isso. idade que eu também conhecia Jesus, estamos aí nessa caminhada com 20 anos. Amém. Também, larguei tudo. E o pastor falou que já está 18 lá no Ministério Advec. Há quantos anos que o senhor já tem como pastor no ministério? Na verdade, o reconhecimento pastoral ele foi mais recente, né? Eu fiquei como diácono por volta de uns 10, 12 anos, mais ou menos. Já era obreiro da casa do Senhor? Já era obreiro, né? Fiquei obreiro como um tempo. Me batizei em 2009 e já designado para cooperar ali como obreiro. Fiquei no Ministério Diaconal uns 10 anos e recentemente fui reconhecido aí pela igreja como no cargo do Ministério Pastoral, né? Mas já vinha exercendo algumas atividades pastorais bem antes do reconhecimento da igreja. Na verdade, o ministério pastoral já começa antes, né, pastor? Sim. Na verdade, o reconhecimento já é algo que já vem bem antes, né? O senhor já trabalhava para a igreja, já estava ali já como obreiro há muitos anos. Sim. Eu gostaria de saber como é que foi esse começo da sua experiência pastoral, né? O início da nossa experiência sempre é marcante, né? Sempre tem algumas coisas que a gente, quando volta assim, lembra. Pode ser tanto no tempo quando o pastor começou lá como obreiro, mais recente agora, sobre um pouquinho dessa palhinha aí, que o nosso papo aqui, Bem-vindo Visitante, a gente procura extrair o máximo possível, né, dos pastores que estão aqui, porque as suas experiências aqui, com certeza, elas contam muito para quem está nos assistindo, para quem já é obreiro, que entende as demandas, as dificuldades que existem para um pastor, para um obreiro. Por favor, pastor. Amém. A minha conversão foi uma conversão assim, muito radical, né? Eu estava na igreja apostólica católica romana, já estava levando Bíblia, né, para dentro dos templos ali, e Deus começou a me despertar para uma fome maior na sua palavra. Era dedicado ali na igreja católica. Eu me lembro que eu saí uma vez de uma missa com a minha mãe, deixei ela em casa e fui para a igreja que eu ainda estou hoje, dentro de um congresso de mocidade, e ali eu já me senti em casa. Eu tive um encontro poderoso com Jesus Cristo, né? E essa experiência permeia até os dias de hoje, né? Eu acredito num relacionamento muito pessoal e íntimo com o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso precursor de nos ensinar a palavra, nos levar a uma vida mais profunda. Então, ao longo desses anos, às vezes ministrava em algumas igrejas e as pessoas me perguntavam, né? Qual seminário que você fez? E, na verdade, eu só tinha a escola bíblica dominical, uma herança do nosso pastor Gilberto Gonçalves Malafaia, que era professor, fundador do Instituto Bíblico Pentecostal, com a sua esposa, a pastora Albertina, também. Então, fui muito dedicado nos ensinos, né? E toda a base que eu tinha de pregação, de ministração, da palavra era apenas
da leitura da palavra e da escola bíblica dominical, né? Então, o E Senhor, absorvendo todo o conhecimento possível, né? o Senhor ministrou muito forte no meu coração algumas verdades eternas e me abriu uma realidade para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Porque antes eu via o Senhor muito longe, mas quando comecei a conhecê-lo, vi ele mais perto, né, mais íntimo. E sabia que se eu me dedicasse de todo o meu coração, eu poderia achá-lo. E até hoje, nós estamos aí tentando conduzir a igreja nesse caminho além do véu, né? Nessa sala do trono, para que a igreja possa acessar os tesouros celestiais e possa ser enriquecida e ter maior força e poder para vencer os desafios presentes, né? Pastor, na verdade, o que o pastor relatou é uma realidade. Eu fui pastor da Igreja Metodista Ortodoxa e o nosso bispo Samuel da Mata, o que a gente aprendeu ali, a gente eu não vim em seminário. Eu fiz seminário e eu olhava assim e falava, estou ouvindo isso aqui no seminário, mas o que eu ouvia lá do bicho eu nunca ouvi aqui no seminário. Porque eram homens, né, de uma sabedoria muito grande. O bispo Samuel da Mata foi considerado no Brasil o maior teólogo do Brasil, sem nunca ter pisado no seminário, e fundou vários seminários. Para você ver que o conhecimento que a pessoa adquire, a dedicação, isso conta muito. E a gente sabe que o ministério pastoral, a base dele é leitura. Não adianta, a pessoa vai ter que ler a vida toda, se dedicar, né, se reciclar. E a gente tem esses exemplos, como você citou lá do pastor Antônio Gilberto, que esteve lá. Esses conhecimentos eles acabam acrescentando bastante para a nossa vida. Pastor, o senhor consegue lembrar uma prova assim da mão de Deus, assim, quando o senhor estava nesse ministério, algo que o senhor consegue relembrar assim para nós aqui, impactante, marcante na sua vida ministerial? Eu costumo dizer que o início da caminhada ele é muito difícil, né? Porque você requer sabedoria, requer entendimento. E eu lembro que assim que eu me converti ao Senhor, eu comecei a ficar muito doente, né? Tive uma amidalite severa que eu perdi 15 quilos em 2 semanas praticamente. Tive que passar por uma cirurgia. Mas o meu maior conflito era no começo entender como é que Deus tinha me alcançado e não alcançado os meus pais, né? Me via como alguém indigno de estar na presença dele. Eu acho que a maior crise, o maior conflito foi exatamente isso, né? Por que Deus escolheu a mim? Os desafios foram grandes ao longo dos anos, né? As tarefas vão aumentando e os desafios também. Agora eu posso te dizer assim, algo marcante para mim foi o amor de Deus sendo derramado nos nossos corações todos os dias, porque eu acho que o maior desafio do tempo presente na vida pastoral é o tempo dedicado ao Senhor. Deus deseja com que nós tenhamos um tempo de qualidade na leitura da palavra. E eu costumo dizer que nós não lemos a palavra para pregar ou para dar um estudo, nós lemos a palavra para conhecê-lo. E a pregação, o estudo, a ministração é um extrato do nosso relacionamento com o Senhor. Então, um dos desafios, né, passando para essa perspectiva desse tempo, é justamente o pastor ter um grau maior, uma qualidade maior com o Senhor e um tempo devocional maior, um tempo de qualidade. Que é impossível, pastor Elites, eu vejo assim, estabelecer um nível de intimidade com Jesus se você não tem tempo com Ele. Então, apesar das nossas atividades, né, eclesiásticas, trabalhistas, né, e familiares, o que eu vejo de mais importante hoje para o ministério pastoral é o tempo a sós com o Senhor, de meditação, de jejum e de oração. Isso é importante o que o pastor está dizendo, porque a base da vida ministerial ela constitui também de tempo para dedicação pessoal, porque a gente precisa se dedicar para o outro, dar para o outro, mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa primeiro se abastecer, se renovar, se reciclar, que é um desafio grande ao longo da nossa caminhada, entender que algumas coisas que a gente já viveu, elas serviram por um tempo, e que a gente às vezes precisa novamente agora parar, Perfeito. ouvir, ter um tempo de busca de qualidade, melhorar a nossa leitura. O pastor precisa ter uma vida de leitura contínua, de aprendizado contínuo. O pastor que diz que já sabe tudo e parou no tempo, ele tende a regredir, né? E o nosso desafio é esse. Eu sei que o pastor também é militar, é uma vida corrida, né? Tem que atender as demandas de fora e também ministerial e familiar. Isso exige muito da vida de um pastor, que não é fácil, né? Mas Paulo fala sobre o episcopado. Quem deseja boa coisa o faz,
Mas eu costumo dizer aqui para os pastores que vêm aqui, não tem glamour nessa vida, nenhum glamour. Quem serve de verdade compreendendo a função pastoral entende que é uma vida de abstinência, de abnegação, uma vida de doação, uma vida que você vai ter que aprender a lidar com muitos problemas que ocorrem ao longo da caminhada cristã. E a gente sabe que a gente precisa estar sempre se ressignificando com o tempo para que isso não nos afete na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, porque a gente lidar com pessoas, então acaba atingindo a nossa parte emocional. Mas, pastor, qual é o maior desafio que o pastor percebe que se impõe à igreja hoje, que a gente está dentro desse contexto e que a gente olha e fala assim, bem, a igreja hoje está passando por um momento X, Y, e a gente percebe que as coisas elas estão cada vez... Assim, a gente tem hoje o que a gente não tinha 20 anos atrás, as mídias, né? Então você ouve de tudo. E nem tudo que você ouve ali, você pode dizer, não, é aquilo. Até o pastor falou na pregação, né, a importância da gente saber entender o que ouve, discernir o que ouve, porque a gente ouve coisas boas que a gente vai encontrar na internet, mas na sua maioria são coisas que às vezes distanciam as pessoas e criam nelas uma coisa. O que o fulano falou é verdade, mas ela não sabe nem o que o fulano vive. E aí a gente olha para o contexto e a gente vê que as pessoas que vivem e sabem como as coisas são, não é aquela coisa de internet, é coisa de realidade. Então, como é que o pastor vê hoje esses desafios para a igreja, para a vida pastoral? A igreja, através dos séculos, atravessa muitos problemas, né? A gente já vê na igreja de Atos dos Apóstolos o surgimento de falsos profetas, falsos mestres, né? Falsos ensinos. No tempo presente, nós vivemos um tempo de uma imersão muito grande de ideologias na sociedade presente, né? Tem atacado alguns pontos da igreja, da família tradicional, alguns desvirtuamentos com relação ao ministério também, que o senhor já citou aqui, com muita propriedade. Então, acredito que o maior desafio da igreja hoje é se manter com seus olhos firmes em Jesus Cristo. Não tem uma receita mágica para que ela vença, mas fico com Atos 6, verso 4, que diz, nós perseveraremos na oração e na palavra. Verdade? As ideologias passarão, né? Nós temos aí hoje a ferramenta da internet, até pela qual está sendo transmitido esse a parte debate, boa, né? que é a parte boa, ela. Porém, nós temos que ter cuidado, né, com os falsos ensinos, né? Os sofismas que Satanás tem destilado aí dentro do seu veneno sobre a igreja do Senhor. Nós precisamos nos voltar unicamente por aquilo que o Espírito Santo está transmitindo à igreja, porque ele é o responsável por nos guiar em toda a verdade. Então, acho que o maior desafio hoje da igreja é continuar sendo conduzida no meio de muitos ruídos, de muitas informações, ao principal, que é o conhecimento do Cristo. Né? O conhecimento do Cristo revelado. Como Paulo disse, né? Nada eu quero saber entre vós, a não ser o Cristo crucificado. Então, eu acredito que Jesus Cristo continua sendo a resposta para a igreja. A porta aberta no céu, a chamada, o refúgio, o socorro e a resposta para todas as indagações e para todas as dificuldades que nós temos vivido. O pastor falou que é interessante porque teve uma pessoa uma vez que me indagou acerca do que ela viu na internet. Ela falou, não, mas a pessoa falou que era aquilo ali. Eu falei, tudo bem que a pessoa falou que era aquilo ali. Está onde na Bíblia aquilo ali? Ali é um pensamento dela. Quando a gente vai falar da Bíblia, a pessoa tem que provar. Até o pastor Silas lá fala que texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Essa é uma frase conhecida do pastor Silas Malafaia. E as pessoas, às vezes, elas falam as coisas, não contextualizam, a pessoa pega a frase, pega o corte e coloca aquilo como uma verdade. E quando a pessoa vem questionar, ela vem questionar sem argumentos para que ela possa refutar aquilo que ela ouviu. Ou seja, ela só transmite o que ela ouviu. E muitas vezes transmite coisas que não tem nada a ver com o contexto da Bíblia. Perfeito. Mas, pastor, o que o senhor pensa para o futuro, nessa caminhada, nessa vida ministerial? Como é que o senhor olha o contexto da igreja, um contexto que cada vez está se afunilando mais? A gente sabe que a volta de Cristo está iminente e a igreja ia passar por muitos desafios mesmo, né? Como é que o senhor consegue olhar para os dias de hoje, pensar para o futuro dessa igreja? Creio que a igreja vai passar por um tempo de purificação, né? Como foi com a igreja apostólica, né? A igreja de Atos dos Apóstolos. E o que eu projeto para o futuro é uma igreja gloriosa, né? Em Apocalipse eu gosto muito, pastor Elitson, quando diz que os olhos de Jesus são como chamas de fogo, né? Ou seja,
Cristo está contemplando alguém que está queimando de amor por ele, né? O Cristo está de olho na sua noiva, que está vestida, adornada e ataviada de volta para o noivo. Então, eu acredito que nos últimos tempos viveremos um tempo extraordinário de um derramamento do Espírito Santo. A profecia de Joel 2, que começou em Atos dos Apóstolos, diz que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, eu acredito que assim como as perseguições ganharão volume, e assim como a pressão econômica, social e política virá sobre a igreja, eu creio numa maior capacitação da parte de Deus. Eu creio numa maior unção, uma maior manifestação do Espírito Santo. Eu creio num derramamento, de um reavivamento sobre a nação brasileira, e creio ainda que na nossa geração nós iremos espalhar esse evangelho por todas as nações do mundo antes que o nosso Salvador venha. Então, a nossa preocupação hoje é conduzir a igreja para esse caminho, né? Que o Senhor adorne ela, limpe ela, purifique e capacite para pregar o evangelho a todas as nações. Eu acredito nisso, que nós estamos vivendo na era do pré-arrebatamento e sempre quando houve grandes movimentos sobre a terra, primeiro foi precedido de um grande avivamento. Como esse avivamento para mim é o último e derradeiro para preparar a igreja, porque os outros serviram para mudar contexto social, para poder expandir o evangelho pelo mundo, sendo que a gente já tem isso pronto. Então eu acredito que esse último avivamento é um avivamento que vai preceder a vinda de Cristo, o arrebatamento. Ele vai vir como limpando de dentro para fora e preparando a sua noiva para que ela possa ser arrebatada. Pastor, nós estamos chegando já ao fim. Primeiro, agradecer a sua presença aqui, nos abençoou duplamente. Eu que agradeço, a oportunidade é minha, a honra é minha. Fomos abençoados aqui na pregação, na ministração na nossa igreja no Dia Internacional das Mulheres, que foi uma bênção. Estamos aqui nessa fase aqui da rádio, aqui concluindo esse programa. Queria que o pastor deixasse uma mensagem de despedida para aquelas pessoas que estão nos vendo agora, se quiser agora para lá. Que Deus abençoe sua vida, que você possa estar caminhando com o Senhor Jesus Cristo, né? Não desistindo, continuando olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor abençoe sua vida, que você possa continuar nessa caminhada, que não é fácil, mas sabemos que as lutas presentes, o sofrimento, a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que há de ser revelado a nós. Amém? Nós, neste tempo, estamos caminhando, olhando para as coisas eternas, que são invisíveis. Então, eu desejo que Deus abençoe sua vida. Esta igreja ama você, que você possa render o seu coração a Jesus Cristo e ser alcançado por esta graça, por essa sublime graça que transforma a vida do homem. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Bem, estivemos aqui com o pastor Werner Freitas, pastor da Advec da Taquara, esteve aqui conosco, aqui, nos abençoando em mais um programa. Bem-vindo, visitante. Você logo, logo verá essa entrevista aqui com o pastor, falando um pouquinho da vida ministerial. Deus abençoe a todos, graça e paz.